Preciosos irmãos, muito boa tarde, tarde de domingo, tarde abençoada. Eu quero falar do Senhor Jesus Cristo, tenho alegria, tenho prazer em falar dele, falar da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Devemos a ele o louvor e a glória, não só agora, mas para toda a eternidade. Porque grandes coisas ele fez a nosso favor. Está escrito na profecia de Isaías 53. Quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente, eu e você demos crédito à pregação da palavra, reconhecendo que éramos pecadores e o aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. Não precisamos outro. Jesus Cristo é o único e suficiente, pois ele se ofereceu na cruz do Calvário, mais perfeito sacrifício. E através do seu ato da cruz do Calvário, ele resgatou e está resgatando no nosso tempo milhões e milhões para Deus. Em cumprimento à profecia do Apocalipse capítulo 5 e o verso 10, porque ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E entre os comprados está eu e você. Devemos em todo tempo estar gratos a Ele por esta grande misericórdia que nos alcançou. Fazemos parte hoje da sua graça preciosa. Graça é favor imerecido. Não merecemos aquilo que aconteceu conosco. Não merecemos as coisas boas que acontecem na nossa vida. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que nós fomos por Deus abençoados através de Cristo, com toda sorte de bênção. Estávamos perdidos, estávamos indo para o inferno, mas um dia, em algum lugar, o Espírito Santo falou ao nosso coração e nos convenceu que deveríamos aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Mesmo sem entender muita coisa, demos a resposta preciosa ao Espírito Santo. E a resposta que demos foi crer, com um sinal precioso de aceitação. Em resposta àquilo que está no livro de Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, serás salvo. No momento em que fizemos isso, aceitando a Jesus, a salvação invadiu a nossa alma. Hoje fazemos parte da família de Deus que está sobre a terra. Fazemos parte da noiva preciosa do Senhor Jesus que está sobre a terra. Fazemos parte do corpo sagrado do Senhor Jesus Cristo que está sobre a terra. E dentro do corpo de Jesus está o seu Espírito, o precioso Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que nós estamos guardados na virtude de Deus. Eu e você que um dia aceitemos a Jesus Cristo de todo o coração,
Estamos guardados na virtude de Deus. Não somos perfeitos ainda, mas aquele que é perfeito está na minha e na tua vida. E Jesus Cristo disse do trabalho precioso. Ele disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava vivendo entre os seus discípulos em Israel. Jesus foi perseguido e morto, mas o seu trabalho não terminou. Ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. No livro de João, capítulo 14, Jesus Cristo deixou uma mensagem explosiva para a sua igreja. Jesus sabia que ela ia enfrentar lutas, problemas, perseguições. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Na oração do Senhor Jesus Cristo, em uma parte, ele disse: Pai, eu quero que aonde eu esteja, eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. O Senhor Jesus Cristo, quando cumpriu 40 dias depois de ressuscitado aqui, neste mundo, especialmente em Israel, ele convocou os crentes, e eram poucos ainda, era quase 500 pessoas, ou 500. Convidou a todos para estarem no Monte das Oliveiras, porque ele iria se despedir deles. E ele então dá palavras de consolo a eles. E eles tristes, porque sabia que o amado da sua vida iria embora. Porque ele disse: é necessário que eu vá. E o Senhor Jesus Cristo ali, conversando com eles, está no livro de Atos, capítulo 2, o Senhor Jesus conversando com eles. E no meio desta conversa ele disse para aquele povo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a praticamente 500 pessoas, 500 testemunhos verdadeiros, reais, pessoas contemporâneas que conviviam no tempo dele e estavam vendo ele, ao vivo e a cores. E quando o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras, ele começou a subir diante daquela multidão. E ele subiu certamente de uma maneira vagarosa, e todos estavam vendo ele subir. Ele não estava subindo com uma corrente puxando, um elevador, não. Ele estava subindo de maneira milagrosa, pelo seu poder. Porque ele disse, na hora que ressuscitou, ou minutos depois: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele se despediu daquela multidão e subiu lentamente, além das nuvens, quando ninguém mais podia enxergar ele. 2 varões desceram, 2 anjos,
e disseram: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu há de descer. Ele não desceu ainda. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Ele não desceu ainda. Mas ele vai voltar. E Jesus Cristo disse essas palavras, por exemplo. Ele via o povo que iria passar lutas, problemas, dores, perseguições, e ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele estava querendo dizer que na época da sua vinda, o mundo estaria um caos terrível. E ele não estava falando ali do arrebatamento, ele estava falando da sua vinda pessoal, da sua segunda vinda. Ele chegou a dizer: meu pai trabalhou e eu trabalho até agora. O seu trabalho encerrou na cruz. Ele fez o trabalho completo. E antes de morrer, ele disse a sua última palavra em vida: tetelestai, que significa está feito, está consumado. Ele completou a obra completa. Mas ele, através do seu espírito, ia dar continuidade à sua obra. 50 dias depois de sua morte, o Espírito Santo desceu. Ele rogou ao Pai, o Pai mandou o Espírito Santo 50 dias depois da sua morte. E o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e veemente. E encheu a todos que estavam ali no cenáculo, só que não eram os 500, porque 380 tinham desanimado e foram embora para casa. Quase 120 estavam ali. E no dia de Pentecoste, exatamente no dia, o Espírito Santo desce em forma de um vento impetuoso e veemente, diz a Bíblia, que encheu toda a casa. A glória de Deus encheu a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre aqueles que estavam ali. Era a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo começou a trabalhar. A fazer o seu trabalho no lugar do Senhor Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, o Senhor Jesus continuou a fazer o seu trabalho através do seu Espírito. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, pregou a sua primeira mensagem pentecostal. Mensagem poderosa, convincente. E no final da sua mensagem, quase 3.000 pessoas se voltaram à fé cristã, se voltaram para Jesus Cristo através da mensagem de Pedro. E a obra do Espírito Santo continuou dia após dia, porque Jesus Cristo deixou dito aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus, depois de ter falado isso, os sinais
seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. E o nome do Senhor Jesus Cristo é sobre todo e qualquer nome. O nome mais poderoso, puro, perfeito, autêntico, é o Senhor Jesus Cristo. E no nome dele, o Espírito Santo começou a fazer obras poderosas, puras, perfeitas, porque tudo que vem do Senhor Jesus Cristo é puro e perfeito. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, é o cicerone, o guardador da noiva de Cristo. É o Espírito que transmite vida, a vida de Cristo, para o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. No grego significa eclésia, que significa tirados para fora. A igreja de Cristo, ela não tem nomes. No nosso tempo existe nome nas igrejas. Assembleia, Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional, Universal e outras, e outras, e outras. Mas a igreja de Cristo é de seres humanos que estão dentro das denominações e serão arrebatados para a glória de Deus. Nenhum ministério, nenhuma denominação tem de Deus autonomia para separar o céu só para o seu povo. Se você está em uma igreja que faz isso, sai fora. Eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo. É apenas uma pequena meditação nessa tarde de domingo. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sendo de maneira forte e abundante na tua vida. Que Deus os abençoe ricamente.